Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, do Grupo Espírita Luz da Vida, que o nosso Mestre Divino, nosso Mestre Jesus, possa abençoar a todos, possa nos envolver cada vez mais em sentimentos de paz e de fraternidade. Neste momento em que estamos vivendo essa excepcionalidade, estamos podendo utilizar desses ambientes virtuais para darmos propagação a tudo aquilo que nós conhecemos e estudamos sobre a doutrina dos Espíritos. Então eu agradeço primeiramente pela oportunidade que a casa me concedeu de estar aqui mais uma vez falando para os irmãos. Gostaria de estar presencialmente para recebermos o abraço, o carinho, tomarmos aquele cafezinho sempre saboroso, mas, dadas as circunstâncias, vamos, através da virtualidade, através das transmissões da internet, realizarmos esta palestra. O tema que foi sugerido fala sobre o suicídio, as causas do suicídio na infância e na adolescência e na juventude, né? E também o tema está de acordo com a preocupação durante este mês, o mês de setembro, que é chamado de mês amarelo, para que todos nós possamos refletir, né, a respeito da valorização da vida, que é o mais importante. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver a todos. E para dar início, farei a leitura de uma página do livro Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 16 tem por título Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. São palavras de Paulo, registradas em Romanos, capítulo 7, versículo 10. E Emmanuel assim comenta: se perguntássemos ao grão do trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva os tesouros terrestres. Aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, elevando também os nossos pensamentos a todos os benfeitores espirituais que nos circundam, que nos guardam e que nos protegem, aos benfeitores espirituais deste grupo espírita, Luz da Vida, e de todos aqueles que neste momento ouvem a nossa transmissão, sejam todos envolvidos por essas vibrações de paz, de amor e de fraternidade. Que o Mestre Jesus possa, através deles, transmitir todos os benefícios que cada um de nós necessitamos para o refazimento moral e espiritual. E que este mesmo Mestre possa nos dar força e coragem
para seguirmos em nossas vidas com todos os desafios que enfrentamos no nosso cotidiano. Fica conosco, Mestre querido e bondoso, nos guarde e nos proteja para todo o sempre, e que assim seja. Bem, meus irmãos, como foi citado inicialmente, a questão da temática do mês de setembro dedicado a trabalharmos a valorização da vida. Que quando nós falamos do suicídio, é imprescindível nós não utilizarmos uma técnica muito infeliz que às vezes algumas pessoas usam, especialmente alguns irmãos espíritas mesmo, em ameaçar a pessoa, dizendo-lhe, como está escrito no livro Memória de um Suicida, qual será o seu destino caso ele venha a tirar a sua vida. O fato é que quando uma pessoa chega num nível de desespero tal que ela prefere sair da vida a viver as dificuldades nas quais ela está vivendo, não há nenhuma proposta, não há nenhuma possibilidade de nós convencermos esta pessoa que ela vai ter mais sofrimento além daqueles que ela está tendo em vida. Porque, na verdade, somente ela sabe que verdadeiramente está sofrendo e os motivos pelos quais ela está sofrendo. Para aqueles que assistem de fora, fica às vezes a impressão de que a pessoa não está trabalhando em favor de si mesma, de que ela não está lutando contra as dificuldades, de que ela não consegue vencer a si mesma, como se fosse muito fácil para nós outros, fora deste drama, também vencermos as nossas dificuldades. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos perto de pessoas que acreditam que após a vida física elas vão encontrar a tranquilidade que não estão encontrando nesta vida, se falarmos ou ameaçarmos sobre as furnas nas quais elas vão ser encontradas, o modo pelo qual o seu processo de desenlace se dará, o tempo que o seu espírito ficará preso à matéria no processo de decomposição, nada disso vai fazer ou convencer a pessoa a deixar de praticar aquele ato contra si mesmo. Porque nós temos que trabalhar no outro sentido. Nós temos que buscar, através do incentivo à vida, a ela, aquela pessoa, a perceber que ainda existe uma alternativa de vida e não de morte. E que todos aqueles problemas nos quais ela está enfrentando deverão ser compartilhados com aqueles outros que possam auxiliar. Se porventura estiver associado a um processo de depressão, que o psiquiatra, o psicólogo possam ser procurados, os profissionais de saúde que poderão dar suporte e sustento àquela pessoa dentro das dificuldades nas quais ela está enfrentando. Se os problemas são familiares, devem-se procurar também as terapias, a conversa, o diálogo, e se esse porventura já não existir mais, a pessoa deve manifestar ou na casa espírita, no seu ambiente religioso, na sua igreja, para o padre, para o pastor, para uma liderança religiosa que você identifica, ser uma liderança possível de dar o esclarecimento que a pessoa diz. Mas aquele que recebe ou acolhe um irmão nesta situação, não diga que ele é preguiçoso, não diga que ele não tem interesse na vida, não diga que ele está equivocado, porque isso não vai ser o suficiente. O que a gente precisa é despertar nela, novamente, o interesse pela vida. E como o tema trata especificamente de crianças e adolescentes ou jovens, nós temos visto crescer assustadoramente o conjunto também de partidas fora da hora, pode-se dizer assim, através do suicídio, de crianças e jovens. E aí ficamos imaginando, ora, mas como pode? Porque, via de regra, o suicídio estaria associado a uma pessoa já adulta, com uma série de dificuldades materiais ou espirituais, e aqui eu digo espirituais, mas não gerando uma exclusividade dos processos obsessivos, mas o estado da alma mesmo da pessoa desequilibrada, graças aí a um passado delituoso, ou até mesmo pelo arrependimento que essa pessoa tenha
durante as ações que tenha feito nesta própria existência. E aí lembramos do que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala das causas atuais e anteriores das aflições. Nós não podemos ficar colocando também culpa no passado, quando nós não somos lá, né, aquela flor que se cheire, né, em todos os momentos. Então é natural que venhamos acumulando este processo também nesta nossa vida, e pode acontecer que em desequilíbrio alguém possa desejar sair da vida através do suicídio. Mas quando nós falamos de crianças e jovens, ficamos imaginando que talvez eles também tenham se saturado da realidade na qual eles estejam envolvidos. O fato é que uma pessoa, quando pensa no suicídio, e aí os espíritos também vão nos auxiliar nesse sentido, é que provavelmente, não é regra, ela já possa ter utilizado-se desse subterfúgio em uma outra existência, e por isso ela vem com aquele sentimento ainda de querer repetir tal ato nesta existência. O problema é que quando nós, ali, espíritos ainda crianças e jovens, nós sabemos que estamos mais próximos daquela condição espiritual na qual nós vivíamos do que nessa condição de encarnados que estamos na atualidade. Então o que podemos entender é que, se o espírito ainda tiver muito presente na sua cabeça uma vida perturbada da outra existência, que no processo de reencarnação, ele ainda criança, aquilo esteja muito aflorado em sua memória, é natural que possa haver perturbação naquele espírito e que ele possa querer promover o suicídio. Só que aí é importante lembrarmos que, como espíritos que somos, e dentro dessa carreira toda de reencarnações nas quais nós estamos e ainda estaremos, dada a nossa condição de evolução espiritual, é importante lembrar que desde a infância, todos nós, enquanto espíritos, precisamos trabalhar a nossa evangelização. Por isso, a responsabilidade dos pais em levar para aquela criança, não a evangelização espírita, qualquer que seja a evangelização, ou qualquer que seja um sentimento de elevação da relação dele com a vida. Porque mesmo que a pessoa, a família não seja religiosa, nada impede que ela tenha comportamentos de acordo com uma questão religiosa. Então não precisa ser religioso para querer o bem, desejar o bem, para viver fraternalmente. É natural que quando nós estamos no processo de evangelização, e aí a Federação Espírita Brasileira tem todo um estudo realizado, né, pessoas envolvidas neste processo, não é um conjunto de ideias que surgem na cabeça de alguém numa tarde de sol e que vira um projeto de evangelização infantil. Ele é estudado, é pensado, é calculado, e vemos com muita alegria, até bem pouco tempo, iniciando aí as evangelizações dos bebês. E da mesma forma, quando nós trabalhamos com as gestantes, também podemos fazer a evangelização daquelas gestantes, porque automaticamente já estamos evangelizando aquele serzinho que está ali, vinculado àquela porção material que está se desenvolvendo e que em breve nascerá. Então, a evangelização, meus caros, ela inicia, pode-se dizer assim, desde o processo gestacional e se dá por conta, né, de toda a nossa existência enquanto espíritos. Porque não pensemos nós que depois de passarmos daquela fase inicial de evangelização da nossa idade, que a gente não vai continuar sendo evangelizado, né, porque precisamos nos evangelizar. Então, quando nós vemos, né, que essas crianças e esses jovens já trazem consigo um sentimento negativo, um sentimento de sofrimento, de vontade de viver, é que provavelmente esses espíritos estão ainda degladiando-se, né, espiritualmente com seus passados. E aí qual é o caminho que a gente deve tomar? Primeiro, como eu disse, não viver assustando, né, as pessoas. Olha, se você cometer o suicídio, vai viver lá nas furnas, né? Aí tem que torcer para ser resgatado pelos caravaneiros, né, servos de Maria. Entendeu? Não é por aí. A gente não pode ficar ameaçando essas pessoas, porque elas já estão num processo de perturbação que isso não vai resolver, como eu disse no início. Então, qual é o caminho que a gente deve fazer? A gente deve tentar
através de uma conversa, através de um diálogo, tirar essa pessoa desta situação. Mas é importante estarmos atentos aos sinais. E às vezes nós estamos muito próximos das pessoas e essas pessoas não nos dão sinais muito claros. Por isso que a gente tem que estar atento. E aí, hoje as redes sociais, por exemplo, no caso de crianças e jovens e adolescentes, é interessante que se observe as publicações, é interessante que na primeira infância, segunda infância, deve-se, na verdade, repensar se as crianças devem ou não participar de redes sociais. Até porque a maioria das redes sociais só permitem aí pessoas com mais de 18 anos. Porque há conteúdos que são publicados nas redes que não são, digamos, adequados para crianças. E há pais que acham bacana, né? O filho está lá numa rede, né? Como o Facebook, por exemplo, já ter o seu perfil e tal, mas essa criança naturalmente estará muito exposta. E nós estamos vendo, né, no correr dos tempos, muitas ações aí infelizes no campo da pedofilia. Então, se você começa a também exibir demais uma criança pela internet, é natural que ela passe a ser buscada por pessoas que não vão ter uma boa intenção. E a gente não sabe qual será a reação desta criança ao ser assediada sexualmente, por exemplo, né, ou ter contato de forma prematura e muito infeliz com o sexo através de um assédio que às vezes, infelizmente também, pode estar no próprio seio familiar. Então, se essa criança também, esse espírito ali reencarnado, traz reminiscências do passado no campo da sexualidade, é natural que este enfrentamento vai ser muito problemático. Então, primeira coisa que devemos lembrar, ou segunda, né? Nós estamos tratando com espíritos. Então, como espíritos, a nossa memória espiritual, ela independe da nossa capacidade ou do nosso desenvolvimento físico. E é como eu disse, né? O próprio Emmanuel vai nos dizer que o processo completo da reencarnação vai se dar lá pelos anos 7, né, 8, daquele espírito naquele corpo. Então, nesses primeiros momentos, e a gente vai ver a questão das crianças, né, conversando com os seres imaginários, né, a gente sempre ouve falar muito sobre isso, né, que a criança tem essa facilidade de interação com os seres, em alguns casos de forma até muito vibrante, mas em outros às vezes um pouco assustador, porque a criança nem sempre vai ver um coleguinha satisfeito, e também a gente tem que estar atento a isso, e não incentivar essas conexões ainda muito prematuras para as crianças por conta da falta de estrutura ainda organizacional, mental, moral, social, em que ela não vai conseguir diferenciar, por exemplo, um assédio. E aí não é só o sexual, existem também os assédios morais. O bullying, por exemplo, tem levado muitas crianças ao suicídio. Então, quando elas estão expostas nas redes sociais, elas são assediadas às vezes por conta ali de algum detalhe que ela tenha, né? Se a criança possui alguma deficiência, se a criança é um pouco mais acima do peso, se ela é da cor de pele que aquele outra pessoa não gosta, se ela usa óculos, se ela tem dificuldades de se expressar, se ela tem o cabelo crespo, se ela é muito branca, isso tudo, né, que pode gerar ali uma situação de bullying, naturalmente pode gerar um processo depressivo naquela criança e a criança querer sair da vida porque ela se acha o patinho feio, né, da história, como a gente sabe, porque ela provavelmente não vai ter tempo de ler que aquele patinho feio, na verdade, era um cisne espetacular. Então, todo cuidado é pouco e, se possível, né, não entre com as crianças ainda nas redes sociais, aguarde um pouquinho, não tem problema nenhum a criança não estar em rede social. Os jovens, né, os adolescentes e jovens querem às vezes ali pelo próprio processo de promoção social, mas devemos, né, nós responsáveis, estarmos atentos. É nossa responsabilidade, sim, porque os espíritos vão dizer sobre isso, né? Os pais, os educadores, aqueles que têm vinculação com aqueles seres espirituais, com aqueles serzinhos ali reencarnados, eles têm a responsabilidade sobre aquelas vidas e todo o processo ainda da construção espiritual que chegará
ali até a fase da adolescência, final da adolescência e início da juventude, é responsabilidade daqueles que tenham com ele o cuidado. E aí, passada esta fase, o que os Espíritos nos falam? Se aquele ser que recebeu toda a educação moral adequada, recebeu, se for o caso, uma educação religiosa também adequada, porque também tem que ser uma educação religiosa fraterna, inclusiva, né, sustentável, não algumas outras que a gente infelizmente vê por aí, que pregam aí a questão também da prosperidade, inclusive ali, já na juventude. E às vezes o jovem, a jovem, que está ali numa família de classe baixa, né, com as dificuldades sociais, vivendo numa comunidade, e ela é exposta ali cotidianamente àquelas condições de outras pessoas com uma condição social melhor, é natural que ela se sinta também afastada deste mundo, né, entre aspas, que as pessoas acham que para serem incluídas precisam ter, né, aquele telefone que tem, né, valores absurdos, que ele tem que estar com aquele ou aquela roupa ou aquela marca. Isso tudo pode ir gerando processos depressivos também. E às vezes o jovem não quer viver esta vida que ele tem, porque ele não consegue compreender que aquela vida é a vida que ele precisa enquanto espírito para evoluir, mas não como castigo, como um processo de educação. E aí ele pode também furtar a existência, buscando aí um meio qualquer de suicídio. As redes sociais, como dizia, elas promovem esses processos. Nós vemos de vez em quando umas correntes malucas, né, que surgem daqui e dali, não sei o que, azul, a macaca não sei das quantas, e aquilo tudo, né, incitando as pessoas, as crianças, os jovens, a cometerem o suicídio com promessas absurdas, com situações absurdas. Então nós precisamos sim, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto responsáveis, cuidarmos desta conexão que pode ser uma conexão do mal. É natural que as redes sociais tenham uma função muito interessante. Ela nos conecta e nos reconecta com pessoas que a gente não via há muitos anos. Nos aproxima, na verdade. Mas devemos tomar cuidado, porque talvez está aí um dos motivos pelos quais os jovens deixam a vida por conta dessas promessas, né, pode-se dizer assim, de uma vida mais, digamos, sustentável, né, uma vida mais bacana, que às vezes nem aqueles que vivem estão felizes. Né? E a gente precisa sempre lembrar que a felicidade ela não está no ter, né, naquilo que a gente sonha em ter, porque às vezes você depois que conquista, você vê que não tem muita graça, né? No livro dos Espíritos, no livro 4, no capítulo 1, que fala sobre penas e gozos terrenos, existem vários trechos aqui que nos falam sobre essa questão do suicídio. Eu gostaria só de destacar uma delas, e aqui fala dos penas e gozos terrenos, quando retrata a questão do desgosto pela vida. Então, se a gente consegue incentivar na criança o gosto pelo estudo, o gosto pela tarefa do lar, né, doméstica, sem naturalmente querer escravizar a criança, mas aqueles pequenos movimentos que a gente incentiva a criança a fazer, o momento da oração, por exemplo, o momento de assistirmos um programa educativo, de sentarmos à mesa ali, compartilharmos. É natural que nisso, numa família equilibrada, nas famílias que têm dificuldades de relacionamento, que sejam manifestados, né, essas preocupações, que as pessoas possam perceber, integrar as pessoas para que elas possam ter gosto pela vida. É preciso, naturalmente, trabalhar um pouco da resignação diante das dificuldades pelas quais nós passamos, mas para isso é preciso ter o espírito mais esclarecido, né, o sentimento de melhora na nossa vida. Então, a primeira coisa nesse contexto aí do desgosto da vida é trabalharmos a reconquista da vida. É fazer com que desde criança todos nós possamos valorizar tudo aquilo que nós temos, todas as coisas que nós recebemos, mesmo que sejam mínimas, porque naquela pequena coisa ali, naquela pequena dificuldade às vezes que nos parece muito grande, é que nós vamos demonstrar a nossa capacidade espiritual de vencer. É natural que as limitações materiais certamente
comprometem o desenvolvimento do espírito. Mas quando ele compreende que aquilo ali é exatamente para trabalhar a sua melhora, ele vai resignado lutar contra as dificuldades da vida. Então os espíritos, juntamente com Kardec, vão trazer-nos uma série de informações a respeito do suicídio, né, da importância da valorização da vida e de que todos nós seremos responsabilizados, mais ou menos, em função dos motivos pelos quais nós cometermos alguma prática nesse sentido. Mas eu destacaria a questão 957, que nos diz assim: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Os espíritos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Eu fiz questão de trazer isso aqui, por quê? Para a gente entender que não adianta, como eu disse logo no princípio, ficarmos num processo de amedrontamento das pessoas. Vão acontecer consequências? Vão, como qualquer outra ação em nossa vida, né? A lei da física está aí, para cada ação há sempre uma reação. Então, quando eu cometo suicídio, é natural que eu tenha consequências a tratar sobre isso, mas não existem penas fixadas. Isso é importante refletirmos. A história que nós lemos em Memórias de um Suicida trata especificamente lá do Camilo Castelo Branco, né? Que vai tratar, né, da vida daquele ser, né, daquele irmão que teve complicações sociais, né, morais, que dá cabo da sua vida e que vai ser narrado, né, para nós a consequência dos seus atos. Agora, não quer dizer com isso que tudo aquilo que nós vemos e lemos naquela obra vai acontecer com todo mundo. Não quer dizer também que as pessoas não estarão submetidas à lei divina. Estaremos todos. Mas para não ficarmos insistindo, e eu vou repetir isso ainda algumas vezes, naquela ordem de que se a pessoa tirar a própria vida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nós não somos senhores da vida. E Deus jamais, em sua sabedoria e bondade, deixaria que um de seus filhos sofresse eternamente. Então é preciso cuidar a respeito disso. E mais à frente ele diz assim, que há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. E aí talvez esteja o ponto onde nós podemos trabalhar com aqueles irmãos e irmãs, independente da sua idade, quando eles se apresentam aí com um sentimento, né, ou um desejo de praticar o suicídio. Então, invertermos a situação, né? Não é dizer o que vai acontecer após o suicídio. Nós temos que tirar a pessoa do quadro mental fixado que às vezes ela está de cometer o suicídio. É uma ação anterior. Não adianta você falar para uma pessoa que está querendo cometer um crime que ela vai ficar 30 anos na cadeia. Se ela estiver propensa a praticar aquele crime, o que a gente tem que dizer para ela é quais os motivos reais que levam a ela a praticar aquele crime. E não a pena que vai ser condenatória lá na frente, se ela for pega, que também tem esse detalhe. Porque quando você fala da pena, você esquece às vezes a gente esquece, né, que a pessoa pode cometer e sumir no mundo. E aí, o que adiantou você dizer para ela, ela não cometeu o ato? Então nós temos que trazer a pessoa um momento antes. Convidar essa pessoa para uma reflexão. Né? Como é que ela vai viver daqui para frente com aquele sentimento? Como é que ela vai encarar as outras pessoas, aquelas com as quais a outra, que mesmo que seja um desafeto dela, tem pessoas que lhe são de boa afeição. Como é que eu vou tirar a vida de um filho e como é que eu vou olhar para essa mãe depois? Então são sentimentos que a gente precisa despertar de responsabilidade. Da mesma forma como aquele que vai cometer um assassínio, a mesma forma como aquele que vai cometer algo contra si mesmo. É mais complexo um pouco quando a gente fala sobre os aspectos de criança e de juventude ou de adolescente, porque são seres que ainda também não têm uma capacidade mental intelectual desenvolvida o suficiente, né, nos padrões de responsabilidade que a gente espera ter num adulto, que às vezes também a gente acha que o adulto é o suprassumo do desenvolvimento espiritual e às vezes a gente vê até o contrário, jovens com uma capacidade de responsabilidade maior do que pessoas com mais idade.
Então é importante lembrarmos sobre isso para não cairmos no equívoco de achar também, ele é uma criança, né, ele jamais vai cometer tal situação. Ele é um adolescente, não vai cometer tal situação. E a gente vê N vídeos aí na internet, né, de umas práticas, né, que a gente não sabe de onde que surgiram isso, de jovens que sufocam um ao outro para poder ficar, ele desmaia, daqui a pouco ele volta a si, quer dizer, fazendo coisas que a gente fica imaginando, meu Deus, de onde foram que surgiram essas ideias? Né? Provavelmente de pessoas que não querem o bem umas das outras. E aí é natural que elas vão propagar esses movimentos que vão certamente levar a tristezas, né, maiores mais à frente. Eu gostaria de participar, de ver alguns dados que existem, né, a respeito da questão do suicídio, para a gente ter uma ideia do quão sério é isso. Um artigo publicado na revista Acta Paulista de Enfermagem, da Universidade Federal de São Paulo, nos fala que no mundo cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Essas pessoas de 15 a 29 anos de idade é a segunda maior causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Olha que coisa complicada. É a segunda maior causa de morte. Então olha quantos jovens têm se suicidado pelo mundo afora. Diante dessa relevância, né, dessa problemática, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um imperativo global para a prevenção do suicídio, que fosse considerado como alta prioridade dos programas estipulados por cada país, buscando, né, reduzir as taxas de suicídio em pelo menos 10% até esse ano de 2020. Olha que situação problemática, né? Então, nós temos, são números alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa está tirando a própria vida no mundo. Olha que coisa complexa diante desta realidade. Dentre esses, um grupo de jovens. Mas por quê? Talvez, como nós dissemos, hajam encontrado muitos desafios na vida. E assim, a Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, logo no primeiro capítulo, vai falar sobre a vida. O que é a vida? E qual é a proposta da vida? Então nós precisamos trabalhar na criança desde jovenzinha, desde pequenininha, melhor dizendo, né? E em toda adolescência e juventude, e também nas pessoas de mais idade, o que é a vida de fato? Quais são os sentidos nos quais nós estamos nos envolvendo? E quais os impedimentos que também nós teremos? Porque nós não podemos ficar prometendo uma vida de alegrias, de somente alegrias, quando ela é repleta de coisas tristes. Porque eu posso ter uma vida até equilibrada, uma vida tranquila, uma família organizada, uma casa para eu morar, mas eu fico incomodado com a realidade no qual aquele ser, aquele irmão está vivendo, por exemplo, numa condição de rua. Então é natural que a vida tenha desafios, né? Que existem ali os impeditivos, né? Que Joana vai falar que são naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos, no interrelacionamento pessoal. E hoje a gente vê jovens, né? Jovenzinhos, adolescentes tendo decepções amorosas e às vezes tiram a própria vida por conta de decepções amorosas. E a gente fica imaginando, né, na adolescência até a fase adulta, quantas não serão aí as nossas decepções amorosas. E não só nos relacionamentos afetivos, também nos relacionamentos familiares. Quantas pessoas nos vão também nos causar estranheza no ambiente da escola? Quantos sofrimentos nós não vamos passar? Não estou dizendo que nós temos que nos preparar para o sofrimento na vida, não é isso. Ou para sofrer, né? Vivemos ali em prol do sofrimento, não é isso. Nos envolvermos de tal forma de boas energias, de bons sentimentos, que ao passarmos pelas dificuldades, possamos estar mais fortes e mais estruturados. E que também, o que a própria reencarnação nos faculta, é que eu não preciso passar pelo sofrimento para ter que evoluir espiritualmente. Mas o fato de eu ver o sofrimento do outro, ele tem que me educar. Então eu não posso agir como o outro agiu para não sofrer as mesmas coisas que ele está sofrendo. Então não compete, né,
a nós vivermos na tristeza, no sofrimento, porque isso pode ser uma causa, inclusive, de doença. Então devemos buscar os especialistas, devemos buscar, né, na palavra, no entendimento, no diálogo, trabalharmos cada vez mais a construção do diálogo. E, gente, cada vez mais o diálogo está sendo necessário neste mundo que nós estamos vivendo. E pode ser um diálogo virtual, pode ser através de uma chamada de voz, pode ser através de uma chamada de vídeo, no qual nós estaremos interligados uns com os outros, neste momento mesmo de pandemia que nós estamos atravessando. Nós não podemos perder os contatos, né? Esse relacionamento interpessoal. É natural que haja um desafio, sim, mas o amor que eu sinto pelo meu próximo não pode ser abalado a partir do momento em que ele tem uma visão diferente da minha, mesmo que a visão dele seja uma visão equivocada. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele que tem um posicionamento equivocado neste momento, ele vai se despertar. Então, por isso eu tenho que amá-lo, eu tenho que trazer para mim. É como Paulo nos fala, né? Não é amar o pecado, mas cuidar do pecador. Ou seja, aquele que não é desejar o equívoco, né? Mas cuidar daquele que está equivocado. Porque na hora em que os seus olhos se desanuviarem, ele vai perceber às vezes que fez uma besteira tão grande, né, apoiando este ou aquele movimento, pensando dessa ou daquela corrente. Isso tudo vai lá na frente mostrar aquele espírito que ele estava equivocado. Então Joana logo começa falando sobre isto, né, da importância da vida, do milagre que é a vida, desde o processo de concepção até o processo de desencarne. Aqui na existência é tudo tão bem organizado, é tão fantástica a vida, e é isso que nós precisamos nos apegar para despertar os corações que desejam sair desta vida. Viver é a melhor coisa que existe, né, neste projeto que Deus nos colocou, que é a evolução espiritual. É natural, eu sei, né, não estou aqui me colocando numa questão de hipocrisia, de não entender as dimensões, as dificuldades das pessoas. Mas lembrar que existe um outro motivo, existe um outro caminho, existe uma outra alternativa. Se a gente não consegue encontrar sozinho, busque ajuda. Se eu percebo que aquela criança está ali com sentimentos, com negatividade, né, os desenhos normalmente das crianças vão nos dizendo muito sobre os seus pensamentos, o que elas gostam de ver nas televisões, nos canais, nas redes sociais. Isso tudo vai nos mostrando, vai nos desenhando. Tá? E aí eu me lembro que o Camilo, num dos livros, que agora eu não vou lembrar o nome, acho que esqueci agora o nome do livro, mas o Camilo, na psicografia do Raul Teixeira, fala sobre, por exemplo, das pessoas que às vezes não dão brinquedo para a criança, um brinquedo, por exemplo, como uma arma. Eu nunca tive coragem de dar uma arma de brinquedo para uma criança, nem mesmo uma espada. Até porque, se a criança for muito levada, ela vai acabar machucando outra criança, né? Mesmo que não seja com a intenção, mas o fato de ser agitada, às vezes, ela vai machucar a outra. Então, eu nunca tive coragem de dar uma arma para uma criança. E aí o Camilo fala sobre isso, que não, o problema em si não é você dar a arma, né? Mas cuidar para que aquela criança, de repente, com a própria mãozinha, ela vai fazer, né, a arma, e ali ela estará apontando para outra criança um sentimento de destruição. Então, não é o instrumento em si, é o espírito. Porque também uma outra criança pode pegar aquele brinquedo, que é uma arma, que é uma espada, né, seja lá o que for, e utilizar de forma muito mais lúdica do que verdadeiramente violenta. E que não precisa disso, né, não precisa da arma em si, né, do brinquedo de arma em si, para que a criança manifeste a sua violência, que ela pode se manifestar, inclusive, com o seu próprio dedinho. E a gente sabe que quando o espírito dá esse sinal, é um sinal que a pessoa precisa estar atento para que cuide daquilo ali, para que não se torne uma coisa pior mais tarde, né? Então, é natural que tenhamos impeditivos? É natural. É da vida. E toda a vida é desafiadora. Nós sabemos disso. Todos nós temos desafios. Mas nem todos os espíritos estão preparados para transpor esses desafios. Por isso, a nossa preocupação em fazer com que eles sejam ou recebam instruções necessárias para o seu desenvolvimento espiritual. A nossa irmã Lúcia Moisés, minha querida amiga,
tenho muito carinho por ela, pelo trabalho que ela faz, voltado para a evangelização. E um dos seus livros, A Evangelização Mudando Vidas, ela começa logo também, no princípio dessa obra, falando dos desafios de hoje. Porque são chegados os tempos. Ela usa, né, entre aspas, esta frase. São chegados os tempos. É natural que hoje, a velocidade com que as coisas acontecem, e pelo fato de estarmos conectados 24 horas, de recebermos e sermos bombardeados com informações de todos os lados, o tempo parece passar mais rápido do que antes, e na verdade continuam as mesmas 24 horas, né? Os mesmos 60 minutos, está tudo igual, mas a impressão que nós temos é de que o tempo passa mais rápido do que há um tempo atrás, né? Na verdade, é que nós estamos mais ocupados, nós temos mais informações, nós temos mais coisas para fazer, e talvez esteja aí também um dos problemas para as crianças e para os adolescentes, a sobrecarga de tarefas e de funções. Não é que as crianças não vão estudar, não terão responsabilidade dentro de casa, não podem praticar uma atividade física, mas tudo dentro do equilíbrio. Não adianta ficar sobrecarregando aquelas crianças com atividades tantas que ela vai se sentir exausta. E a exaustão, né, e a preocupação em dar conta de muitas coisas, às vezes também podem fazer com que essa criança queira desistir da sua vida. Tamanha é a quantidade de atividades e coisas que ela tem que resolver, e o lazer mesmo, aquela convivência com seus familiares, né, aquele momento de conversa com o pai e com a mãe, ele não tem. E aqueles que às vezes também nem têm o pai nem têm a mãe, mas tem um responsável por ele, alguém que esteja cuidando dele, né, que esta pessoa também tenha um momento de diálogo com ele. Porque sempre também fica parecendo, e aí nós espíritas não podemos cair neste erro, achar que criança não tem assunto que criança não pode saber. Tem assunto que o jovem não pode saber, ou não pode conversar. Tudo é a forma com que se conversa. É a grande discussão da atualidade sobre a questão da educação sexual. Muitos acham que educação sexual é ensinar a fazer sexo, e não é isto. Então, quando a pessoa já parte desse pressuposto, a gente já vê que ela está equivocada. E no caso das crianças, que em algumas a sexualidade se manifesta mais cedo, as funções, né, hormonais estão se manifestando também mais cedo, é natural que elas necessitem de esclarecimento. Mas se ainda nós vivermos, né, como lá no tempo da carochinha, de que sexo, por exemplo, não se pode falar com criança, aí nós vamos ver depois o abuso lá na frente resultando, né, em seres humanos fragilizados, com dificuldade de relacionamento, aí nós vamos dizer que vai ser tarde demais. Então, o espírito, ele reencarna, está ali naquele corpinho pequenininho, mas ele tem uma trajetória espiritual que talvez possa ser até mais velha do que os próprios pais, que são aqueles ali naquela encarnação. Então, esse espírito ele tem uma carga muito grande. E se a gente não cuidar disso neste momento, no qual todas as informações que a criança quer estão ali, né, dentro do seu computador, no seu celular, basta ele acessar aquele site de buscas e tudo mesmo que ele quiser estará lá. Se é certo ou se é errado é outra coisa, mas que elas estarão lá, estarão. Então, é preciso cuidar disso também. É preciso estar atento a esses acessos. Não é mesmo? Por quê? Como diz aqui, os desafios do hoje. Não quer dizer com isso que nós tenhamos que tirar a criança o acesso à internet. Né? Devemos cuidar do acesso que a internet que essa criança tem. Cuidar daquilo que ela está vendo. Observar se ela não está sofrendo algum tipo de bullying, sofrendo algum tipo de perseguição, mesmo que não seja presencial, nas redes também, o cyberbullying, como chamam. Então isso tudo são motivos que podem fazer com que naquele espírito sejam despertados sentimentos de deixar a vida. E aí como nós vamos convencer essa criatura de que é melhor viver se ela na vida dela não tem um suporte, se ela não consegue compreender ainda a realidade na qual ela está vinculada? Por isso, nos desafios de hoje se fazem mais que necessários, né, cuidarmos daqueles que nos são menores, daqueles que nos são na vida, neste momento,
com as limitações físicas de uma formação material que lhes colocam numa condição de crianças ou de jovens. É preciso termos cotidianamente os nossos olhos voltados para tudo aquilo que aparece nas televisões, nos canais, nos youtubers da vida. Muitos desses jovens que às vezes viram, né, esses blogueiros aí que ficam falando coisas absurdas, trazendo, né, sentimentos de inferioridade para aquele jovem ou para aquela jovem que não vai se achar tão bonita ou tão inteligente ou tão capaz, que não é tão famosa, e aí vai fazer com que ela se deprecie e essa depressão possa levar à finalização da vida por ela mesma. Então é preciso estarmos atentos a esses tempos, né, nesse cenário desafiador que nós estamos vivendo. É preciso trabalharmos a amorosidade, lutarmos, né, por uma condição social melhor para todas as pessoas. E às vezes a gente só vai ter contato com essa pessoa no acolhimento da casa espírita. Então que a casa espírita seja acolhedora para qualquer uma das criaturas que lá chegarem. Também o evangelizador é responsável por observar aquela criança. E eu sei que é muito pouco tempo o período da evangelização, mas ali pode ser que a criança também vá manifestar algum sentimento negativo, algum sentimento que vai preocupar. Por isso o diálogo, por isso a conversa, uma evangelização que trabalhe, né, mais o diálogo do que aquela que está mais preocupada, conteudista, né, que fica lá colocando várias coisas enlatadas, reencarnação, desencarnação, que vai morrer, tem que provar, tem que espiar. Nada disso. É através do diálogo, né, ouvindo mais, e a partir daquela construção que a criança passa, reconstruindo, né, aquilo que está abalado e estabilizando o seu emocional naquilo que for possível, a partir de um sentimento mais elevado, de um sentimento mais nobre. Porque assim a criança vai para casa, e ali também é importante trabalhar isso nos pais, na evangelização dos pais, para que ali haja um diálogo comum dentro de casa, o respeito entre eles. Aquela fase da juventude, do adolescente, é natural que ela seja conflitante, até porque nós vivemos numa sociedade que vai dizer assim: você daqui a pouco tem que trabalhar, você daqui a pouco tem que se sustentar, e você não vai ficar aqui dentro de casa, né? Não pense que você vai viver, né, dentro da abaixo da minha sombra durante muito tempo. Então vivemos às vezes no processo de ameaça do jovem, que ele vê uma circunstância como essa que nós estamos vivendo, num mundo, né, numa disputa de trabalho, por exemplo, às vezes desumana, desonrosa, numa situação que a gente vive num processo de competitividade, só vale aquele que chega em primeiro lugar, só vale o campeão, né, o vice-campeão não tem nenhuma qualidade. Tudo isso, né, que vai sendo colocado em nós, nos jovens em especial, e aí você quer que ele tome uma decisão que seja plausível para cuidar de si mesmo, ele vai embora. Ele vai deixar isso tudo para trás, porque ele tem sido amedrontado. Ao invés de amedrontar, a gente tem que apoiar. Olha, meu filho, olha, minha filha, olha, meu jovem, né? Olha, evangelizando. Nós estamos neste mundo, desenvolvemos as nossas capacidades, devemos estudar para desenvolver a nossa capacidade intelectual, porque assim, desenvolvendo a capacidade intelectual do espírito, também desenvolvemos a matéria, como nos afiançam os espíritos também. Então tudo isso para trazer o jovem para nós, apoiá-lo no que for preciso e seguir adiante. Porque a rebeldia às vezes pode surgir por conta do medo que na verdade está ali, mais presente do que qualquer desrespeito, por qualquer imoralidade. O jovem vai chamar a atenção às vezes praticando, né, algum ato ilícito, para que a família desperte para que ele está ali, mas nem todos vão dar sorte. Às vezes o jovem quer se envolver, né, com o tráfico, por exemplo, de drogas, vai lá, tenta, né, parecer que é o bambambam da parada, daqui a pouco ele é preso, né, quando não é assassinado, mas ele estava fazendo aquilo para chamar a atenção da sua família. Então isso tudo, né, colabora para que esses seres recém-chegados em idades tenras possam desejar sair da vida. E a recomendação da Lúcia Moisés, de Joana de Ângeles,
dos espíritos benfeitores, de todos aqueles que lutam pela vida, é de que devemos valorizar a vida. Se a pessoa não consegue enxergar mais que a sua vida tem utilidade, nós devemos construir nela esta utilidade. Devemos construir nela o conceito de responsabilidade e não de culpabilidade. Não é torná-la culpada por aquilo que ela deseja fazer. Não é trazer para ela condenações que ela vai ter se ela porventura praticar esse tal ato. Não é isso. É orientar a pessoa, buscar um apoio técnico, um suporte que seja necessário para que a pessoa enfrente todos os desafios que forem necessários para atravessarmos a nossa existência. Meus queridos irmãos, que todos nós possamos envolver-nos em sentimentos de paz, de fraternidade, para que também os nossos corações estejam apacentados para receber aquele coração que esteja aflito. Porque se os nossos também não estiverem apacentados, dificilmente nós vamos ter suporte para receber aquele irmãozinho, aquela criança, aquele jovem que porventura esteja com esses sentimentos. Que possamos lutar cotidianamente para sermos melhores primeiramente, auxiliando o próximo a ser também melhor. A cuidarmos de todas as crianças, sejam nossos filhos, sejam nossos alunos, sejam nossos sobrinhos, sejam pessoas de nossa convivência, no ambiente onde nós estivermos. Que possamos ser fontes de vida para essas crianças, para esses jovens, mostrando para eles que temos muito mais a viver do que a morrer. De que, na verdade, a vida ela vai continuar, mas que ela seja uma vida aqui ainda, pelo tempo e prazo que todos nós temos. Que elas não busquem também, através do suicídio indireto, deixar as suas vidas um pouco mais cedo do que obrigatoriamente elas deixariam. Então, que todos nós também estejamos preparados, sustentados, devidamente instruídos na doutrina dos Espíritos, no Evangelho do Cristo, a acolhermos esses corações aflitos, que na verdade só querem ter paz, só querem ter tranquilidade. E todos nós, quantas vezes não tivemos essa mesma necessidade na nossa vida? É despertar o sentimento de que todos nós, juntos, mesmo em dificuldade, vamos conseguir vencê-las um dia mais cedo ou mais tarde. E que o nosso Mestre Jesus possa apoiar e amparar a todos os irmãos e irmãs que porventura estejam com esses sentimentos, que estejam pensando em deixar as suas vidas em busca de uma promessa que não existe, de um final, de uma outra existência que não vai ser tranquila, mas que será certamente redentora a partir do momento em que ela conseguir perceber de que a vida é o mais importante e que morrer deve ser uma coisa natural dentro dos processos nos quais todos nós, dentro das nossas necessidades de resgate, também teremos que passar. Que a vida seja valorizada nas suas menores expressões, que possamos despertar em todos eles, crianças e jovens, o desejo pela vida, observando as pequenas coisas da natureza, observando o sol, observando as estrelas, observando o falar, o cantar e todas as formas de arte que existem, mostrando que, mesmo com desafios, nós vamos conseguir vencer todos eles, porque o Deus que nos criou é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de fraternidade. E que nada e ninguém, como diria Jesus, nos separe do amor de Deus. E que a tua luz e o teu amor possam continuar com todos nós. Eu agradeço, meus irmãos, por esta oportunidade de dividirmos esses aprendizados com tantos outros irmãos que já tiveram a preocupação de antever essas situações. Que possamos todos nós, não só neste setembro amarelo, mas em todos os meses do ano, cuidarmos da vida, valorizarmos a vida, para que ela seja sempre vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Para nosso encerramento, vamos orar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, benfeitores espirituais. Muito obrigado, anjos de guarda e espíritos protetores. Que continuemos todos nós envolvidos nestes sentimentos, nos melhores sentimentos que pudermos ter, para vencermos as dificuldades da vida. Que possamos ser fortalecidos no bem e na caridade,
e que não haja a falta da fraternidade no mundo. Que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos, aflitos, necessitados, doentes e acamados. Abençoe os que choram, Senhor. Abençoe também aqueles que riem em demasia. Conceda a todos nós a oportunidade de vivermos bem o teu amor e o evangelho de teu Filho Jesus. E que em nome dele todos nós possamos ser abençoados, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Que Jesus nos guarde na sua paz e na sua luz. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.